Em um mundo repleto de criaturas incríveis, existe um grupo que consegue sempre roubar a cena: os macacos. Eles estão espalhados pelos cantos mais inesperados do planeta e carregam consigo uma mistura irresistível de curiosidade. Enquanto a maioria das pessoas só lembra dos famosos gorilas e chimpanzés, o reino dos primatas esconde espécies tão bizarras, tão diferentes e tão surpreendentes que parecem até invenção. E é justamente nesse território pouco explorado que vamos mergulhar hoje. Cada uma dessas espécies carrega características tão únicas que desafiam tudo o que pensamos sobre o mundo animal. Então respira fundo, porque no vídeo de hoje vamos embarcar numa jornada impressionante pelos 20 primatas mais estranhos e inacreditáveis do planeta. Aqueles que você provavelmente nunca viu, nunca ouviu falar e que, com certeza, vão virar seus novos favoritos. O acari. Prepare-se para conhecer um primata tão estranho que parece ter sido desenhado às pressas por alguém que esqueceu de colocar cabelo no rosto dele. O macaco acari é um dos primatas mais curiosos da Amazônia, dono daquela famosa cara vermelha que parece resultado de um dia inteiro no sol sem protetor. Mas esse visual estranho não é só estética não. Quanto mais vermelho o rosto, mais saudável o macaco é. Ele vive em regiões alagadas e cheias de insetos, o que significa que qualquer sinal de fraqueza pode ser fatal. A intensidade da cor vira praticamente um anúncio luminoso dizendo "estou forte". Além disso, esse primata estranho tem uma pelagem que vai do branco ao vermelho vivo e uma cauda curta que o torna ainda mais peculiar. Sua alimentação é variada: frutas, sementes, insetos e o que mais a floresta permitir. Porém, apesar de resistente, esse macaco enfrenta sérios riscos por causa da destruição do habitat e da caça. Como sua reprodução é lenta, qualquer impacto pesa ainda mais na espécie. Um primata estranho, raro e completamente marcante. Macaco narigudo. Agora vamos falar de um primata tão estranho que parece personagem de desenho animado: o famoso macaco narigudo. Esse macaco não tem apenas um nariz grande, ele tem um nariz colossal, desses que fazem qualquer um perguntar como ele respira sem tropeçar no próprio rosto. O mais engraçado é que esse nariz gigante não é só decoração. Quanto maior, mais charme o macaco tem entre as fêmeas. Sim, na natureza até o nariz exagerado vira vantagem. Esse primata estranho vive em Bornéu, passando boa parte da vida nas árvores, onde pula de galho em galho com leveza surpreendente para um nariz desses. Ainda por cima, ele é um excelente nadador, podendo mergulhar e nadar com a habilidade de dar inveja a muito atleta. Socialmente, vive em grupos grandes, geralmente com vários machos, várias fêmeas e uma fila de filhotes bagunceiros. Um macaco curioso, engraçado e absolutamente único entre os primatas. Macaco de nariz arrebitado de Tonkin. Chegou a hora de conhecer um primata tão diferente que parece estar eternamente fazendo pose para selfie. O macaco de nariz arrebitado de Tonkin, encontrado no Vietnã, tem um nariz curtíssimo e apontado para cima, como se tivesse acabado de sair de um salão de beleza. Além do nariz, o formato da boca é tão peculiar que muita gente diz que parece um macaco com preenchimento labial. Esse primata estranho é tão raro que já foi considerado extinto nos anos 90. Hoje, estima-se que existam menos de 250 indivíduos no mundo inteiro, transformando cada avistamento em um verdadeiro tesouro biológico. Ele vive em florestas de difícil acesso e, por ser tímido, quase não aparece. Tudo isso torna seu estudo complicado e sua sobrevivência ainda mais ameaçada. Sem dúvida, um dos macacos mais raros, frágeis e visualmente marcantes do planeta. Sagui imperador. Você já viu um macaco com bigode de imperador europeu? Pois é exatamente essa vibe que o sagui imperador passa. Esse macaco pequeno, mas cheio de estilo, ostenta um bigodão branco gigante que chega a ultrapassar os ombros, transformando o primata em um dos mais estranhos e charmosos da natureza. Ele vive no Peru, Bolívia e alguns cantos do Brasil, geralmente em grupos ativos e barulhentos. Sua pelagem cinza com manchas amarelas deixa o visual ainda mais excêntrico. Esse primata estranho é tão carismático que parece estar sempre posando para um quadro de realeza. Sua dieta inclui frutos, néctar, insetos e pequenas presas, sempre adaptando seu cardápio conforme a floresta oferece. Apesar do visual engraçado, é um macaco delicado, que enfrenta pressões ambientais como desmatamento e caça. Mas continua sendo um dos primatas mais icônicos e diferentes que você vai ver hoje. Langur dourado. Prepare-se para um primata tão incrível que parece ter saído de um conto de fantasia. O langur dourado é um macaco de pelagem brilhante, dourada e completamente hipnotizante, contrastando com seu rosto escuro,
como se estivesse usando uma máscara. Ele vive em florestas da Ásia e é extremamente tímido, evitando humanos ao máximo, e talvez seja por isso que ainda existe, já que muitos primatas estranhos sofrem com caça e destruição de habitat. Esse macaco herbívoro se alimenta de folhas, flores, brotos e sementes, sempre em grupos pequenos e muito unidos. Infelizmente, está em sério risco de extinção e conta com leis de proteção para tentar sobreviver. Seu comportamento discreto e sua aparência única fazem dele um primata raro, misterioso e fascinante, que prova que a natureza realmente sabe como criar animais estranhos e completamente incríveis. Macaco japonês. O macaco japonês é tão resistente que encara o inverno rigoroso do Japão como se fosse apenas um ventilador no modo fraco. Esse macaco, também conhecido como macaca fuscata, ficou famoso por algo simplesmente genial. Ele descobriu que dá para sobreviver ao frio relaxando em águas termais naturais, como se vivesse em um resort 5 estrelas no meio da montanha. Esse primata estranho se reúne em grupos nas piscinas quentes, mergulhando o corpo e deixando apenas a cabeça de fora, num visual tão relaxado que faz qualquer humano repensar a própria vida. Além desse comportamento quase humano, o macaco japonês é extremamente inteligente, usando ferramentas, lavando alimentos e até criando tradições culturais dentro dos grupos. Sim, tradições. Esse macaco estranho também tem uma hierarquia social forte, onde cada primata sabe seu lugar e convive em grupos que podem ser bem barulhentos. Com sua pelagem espessa, rosto avermelhado e olhar expressivo, o macaco japonês combina fofura, sabedoria e um toque de rebeldia climática. Mandril. O mandril é aquele macaco estranho e tão vibrante que parece ter sido pintado por um artista que exagerou no modo arco-íris. Esse primata é famoso pelo rosto colorido, com azul e vermelho brilhando como um letreiro neon no meio da selva. Ao mesmo tempo, é um dos maiores macacos do mundo, um primata musculoso que anda com postura de chefe e expressão de quem sabe que todo mundo para olhar. Esse macaco vive nas florestas da África Central e passa boa parte do dia forrageando, caminhando em grupos enormes que podem incluir centenas de indivíduos. É quase um bloco de carnaval animal, só que com disciplina e hierarquia. O mandril usa suas cores vibrantes como cartão de visita. Quanto mais fortes, mais saudável ele está e mais respeito recebe dentro do grupo. Além desse visual inacreditável, esse primata é extremamente inteligente, usando vocalizações, expressões faciais e até gestos para se comunicar, criando um sistema social tão complexo que deixaria muita equipe de escritório com inveja. Macaco tibetano. O macaco tibetano é tão imponente que parece ter sido esculpido especialmente para enfrentar montanhas geladas como um verdadeiro guerreiro da natureza. Esse macaco, conhecido como macaca tibetana, vive nas regiões frias e elevadas da China, onde a altitude derruba muitos animais. Mas esse primata encara tudo com a serenidade de quem já viu pior. Com uma pelagem densa e desgrenhada, ele parece sempre pronto para uma nevasca surpresa, e o visual robusto dá a ele ares de sábio montanhista. Esse macaco estranho vive em grupos organizados, onde cada primata segue regras sociais rígidas, garantindo a união em um ambiente desafiador. Ao mesmo tempo, o macaco tibetano pode ser surpreendentemente divertido, fazendo expressões exageradas e movimentos curiosos que dão um contraste hilário com sua aparência séria. Ele é um primata territorial, vocalizando alto quando precisa avisar meu espaço, minhas regras, mas também sabe ser calmo e observador, analisando visitantes com um olhar que mistura julgamento e curiosidade. Sifaca de coquerel. Prepare-se para conhecer o primata que parece ter descoberto um truque secreto para desafiar todas as regras do movimento, o sifaca de coquerel. Esse macaco, apesar de tecnicamente não ser um macaco verdadeiro, é tão estranho e tão carismático que fica impossível ignorá-lo. Ele vive em Madagascar e se locomove saltando de forma lateral, parecendo um dançarino profissional atravessando o palco com passos exagerados e expressões sérias. Esse primata estranho passa boa parte do dia em árvores altas, saltando de galho em galho com precisão absurda. O sifaca de coquerel é altamente sociável, vivendo em grupos pequenos e usando vocalizações marcantes para se comunicar. A pelagem branca com manchas marrons deixa o visual desse primata ainda mais impressionante, enquanto os olhos grandes criam uma expressão profunda e curiosa. Ele é um macaco, ou melhor, um primata, tão único que parece estar sempre fazendo seu próprio show particular, misturando elegância, humor e muita singularidade. Siamangui. O siamangui é um primata que não precisa de neon, fantasia ou pintura para se destacar. Sua arma secreta é a voz. Esse macaco estranho, o maior dos gibões, vive nas florestas da Malásia e Sumatra e é conhecido por seu enorme saco vocal, uma câmera de som natural que faz seus gritos ecoarem pela floresta como se estivesse usando um megafone embutido.
Esse primata vive em duplas ou pequenos grupos, e seus duetos matinais parecem apresentações teatrais, onde cada macaco canta sua parte com orgulho. O siamangui se movimenta com uma técnica chamada braqueação, balançando pelos galhos com movimentos tão limpos e rápidos que parecem efeitos especiais. Esse macaco estranho também é territorial e muito inteligente, usando gestos e vocalizações para expressar humor, alerta ou simples conversa cotidiana. Com seu comportamento sonoro e visual marcante, o siamangui é o tipo de primata que transforma cada amanhecer na floresta em um espetáculo sonoro épico. Macaco dourado. Esse primata é tão maravilhoso que parece ter sido desenhado por um artista digital inspirado em fantasia épica. O macaco dourado, não confundir com o já citado langur dourado, vive nas montanhas frias da China, onde sua pelagem dourada e volumosa funciona como um casaco natural extremamente eficiente. O rosto azul vibrante e o nariz minúsculo dão a esse macaco um visual tão único que ele parece ser de outro planeta. Esse primata estranho vive em grupos enormes, às vezes com centenas de integrantes, criando laços sociais fortes e uma dinâmica complexa de proteção e cooperação. O macaco dourado se alimenta de brotos, folhas e líquens, sobrevivendo em áreas frias e desafiadoras que poucos animais conseguem habitar. Com seu visual radiante, comportamento social fascinante e uma presença quase mítica, esse macaco é um dos primatas mais impressionantes do mundo, estranho, elegante e absolutamente inesquecível. Douco de canelas vermelhas. O douco de canelas vermelhas é aquele macaco tão estranho que parece ter sido criado por um artista exagerado que resolveu misturar todas as cores possíveis, e por algum motivo, ficou perfeito. Esse primata impressionante, conhecido cientificamente como Pigatrix nemaeus, exibe pernas vermelhas brilhantes, braço cinza, barriga branca e um capacete alaranjado tão estiloso que faria qualquer personagem de anime sentir inveja. A aparência desse macaco estranho por si só já renderia um documentário inteiro, mas quando ele se move, tudo fica ainda mais incrível. O douco desliza pelas copas das árvores com uma leveza quase sobrenatural, como se tivesse descoberto um atalho para a gravidade. Esse primata vive em grupos organizados e silenciosos, comunicando-se com olhares, gestos e pequenos sons, criando uma convivência social tão harmoniosa que até parece coreografia ensaiada. Apesar da elegância, esse macaco também rende bons momentos cômicos quando observa humanos com uma expressão julgadora que diz claramente: "Eu sou mais bonito que você e sei disso." Alimenta-se principalmente de folhas e frutos, sempre selecionando o que comer como se fosse um crítico gastronômico da floresta. Parauaçu. O parauaçu é aquele macaco estranho que parece ter saído direto de um filme de fantasia sombria, com seu rosto claro em contraste com o corpo escuro, criando um visual tão marcante que parece uma máscara ritualística. Esse primata vive nas florestas da Amazônia e é famoso por sua habilidade de se mover em silêncio absoluto, como um verdadeiro ninja da selva. O parauaçu não gosta de confusão, é reservado, observador e extremamente inteligente, analisando tudo ao redor com olhos atentos que parecem examinar seus pensamentos mais secretos. Esse macaco estranho se alimenta principalmente de frutos duros, que ele quebra com uma mordida tão forte que faria qualquer nozes tremerem de medo. Sua cauda felpuda o ajuda a equilibrar-se entre os galhos, e em alguns momentos ele parece quase flutuar pela mata. Apesar do comportamento discreto, esse primata protagoniza cenas curiosas, como quando para e fica olhando fixamente para algo, dando a impressão de que está julgando o mundo inteiro. Misterioso, elegante e completamente único, o parauaçu é um macaco que carrega um ar místico impossível de ignorar. Aié. O aié é, sem exagero, o primata mais estranho que existe. Esse macaco estranho, nativo de Madagascar, parece uma mistura de morcego, gremlin e bagunça genética, e isso é exatamente o que o torna tão fascinante. Com olhos enormes que brilham no escuro, orelhas gigantes e um dedo alongado e finíssimo, esse primata parece ter sido desenhado para um filme de terror. Mas na verdade ele usa esse dedo bizarro para localizar larvas dentro de troncos, fazendo truques sonoros como um baterista maluco. O macaco aié passa a madrugada inteira explorando a floresta, batucando madeira e usando seus sentidos aguçados para encontrar comida de forma única. Apesar da aparência considerada mal assombrada, esse primata é incrivelmente inteligente e desempenha um papel ecológico vital. Curioso, inquieto e completamente fora dos padrões, o aié é o macaco estranho definitivo, aquele que redefine tudo o que você acha que sabe sobre primatas. Macaco pata. O macaco pata é o primata mais rápido do mundo, correndo pela savana africana como se tivesse sido treinado para participar de uma Olimpíada secreta dos macacos. Esse macaco estranho tem pernas longas, corpo esguio e uma habilidade absurda de acelerar em alta velocidade,
deixando predadores comendo poeira, literalmente. Com seu pelo alaranjado e o rosto marcado por expressões sempre alertas, o macaco-pata vive em grupos organizados e passa boa parte do tempo no chão, ao contrário da maioria dos primatas. Ele é ágil, esperto e dono de um senso de humor involuntário quando faz corridas abruptas que parecem saídas de um desenho animado. Esse macaco, apesar da aparência elegante, pode ser bem ousado, roubando frutas, invadindo campos e observando tudo com olhar desconfiado de quem está sempre pronto para correr. O macaco-pata é um primata estranho, rápido e incrivelmente adaptado à vida em espaços abertos, tornando-se um verdadeiro atleta da natureza. Gelada. O Gelada é um macaco estranho tão impressionante que parece ter sido criado para protagonizar um filme épico. Esse primata, conhecido como macaco que pasta, vive nas montanhas da Etiópia e é o único primata do mundo que se alimenta quase exclusivamente de grama. Com uma juba magnífica que lembra um leão e um peito vermelho brilhante em forma de coração, o Gelada tem uma aparência tão marcante que parece carregar um símbolo místico no corpo. Ele vive em grupos gigantescos, às vezes com centenas de indivíduos, criando uma sociedade complexa onde cada macaco sabe exatamente seu papel. E não para por aí. O Gelada se comunica com uma variedade enorme de sons, grunhidos, risadas, estalos, formando diálogos tão elaborados que alguns pesquisadores o chamam de o primata conversador. É um macaco estranho, elegante e profundamente social, um verdadeiro espetáculo vivo nas montanhas africanas. Macaco Holloway. O Holloway é um macaco extremamente raro, encontrado nas florestas da Costa do Marfim e de Gana. Esse primata exibe uma combinação elegante de preto, branco e marrom, tornando um dos macacos mais bonitos e distintos da África. Com expressão alerta e movimentos rápidos, o Holloway vive nas copas mais altas, onde se desloca como um acrobata silencioso. Ele é tímido, cauteloso e muito inteligente, sempre atento a sons suspeitos e mudanças ao redor. Esse macaco único vive em pequenos grupos e usa vocalizações afinadas para manter contato com os outros membros, criando uma harmonia sonora própria da floresta tropical. Apesar do visual delicado, o Holloway é ágil e curioso, observando visitantes com olhos expressivos que parecem guardar segredos antigos. Raro, elegante e misterioso, o macaco Holloway é um primata que representa um dos tesouros mais preciosos e ameaçados da vida selvagem africana. Colobo vermelho ocidental. O colobo vermelho ocidental é um macaco que parece ter saído de uma pintura antiga, com sua pelagem vermelha vibrante e movimentos elegantes que misturam graça e agilidade. Esse primata vive nas florestas da África Ocidental, passando praticamente toda a vida no alto das árvores, onde se desloca como um acrobata profissional. Ele é tão especializado em vida arbórea que mal toca o chão, e quando toca, é sempre com pressa, como se o mundo lá embaixo não fosse digno de seus passos. Esse macaco estranho se alimenta principalmente de folhas, e seu estômago é tão adaptado que consegue digerir plantas que deixariam qualquer outro primata passando mal. Social, inteligente e organizado, o colobo vive em grupos ativos que se comunicam com sons rápidos e expressões faciais marcantes. Sua aparência flamejante, combinada com olhos profundos e curiosos, faz desse primata uma das presenças mais impressionantes da floresta, um macaco elegante, vibrante e totalmente singular. Társio das Filipinas. O társio das Filipinas é o primata estranho que desafia todas as proporções naturais. Com olhos gigantes que ocupam boa parte do rosto, esse macaco estranho, embora não seja tecnicamente um macaco, mas um primata, parece estar sempre assustado, como se tivesse visto um fantasma atrás de cada galho. Ele vive escondido nas florestas das Filipinas e é tão pequeno que cabe na palma da mão, mas não deixa o tamanho enganar. Esse primata é um caçador noturno impecável. Seus olhos enormes captam qualquer movimento no escuro, e o pescoço gira quase 180 graus, como se tivesse sido inspirado em uma coruja ninja. O tarso se move em saltos rápidos, tão ágeis que parecem teletransporte, e usa suas mãos delgadas para agarrar galhos com precisão absurda. Esse primata estranho tem hábitos silenciosos e um modo de vida totalmente único, tornando um dos animais mais fascinantes do planeta. Pequeno, místico e completamente fora da lógica tradicional dos macacos, o társio é um verdadeiro símbolo do bizarro e encantador no mundo selvagem. Macaco preto de nariz arrebitado. O macaco preto de nariz arrebitado é um macaco fascinante que parece ter sido modelado para um universo de fantasia. Esse primata, encontrado nas montanhas geladas da China, exibe uma pelagem preta densa e um rosto claro com o nariz arrebitado tão peculiar que parece ter sido esculpido com carinho por um artista distraído. Adaptado ao frio intenso, ele vive em altitudes onde muitos animais não ousam subir, enfrentando neves,
ventos e temperaturas baixíssimas com uma tranquilidade digna de mestre-monge. Esse macaco estranho vive em grupos grandes, onde cada primata coopera para manter a harmonia e enfrentar o clima rigoroso. Seu nariz arrebitado dá a ele expressões curiosas, quase cômicas, como se estivesse sempre farejando algo suspeito no ar gelado. Ágil, inteligente e profundamente social, o macaco preto de nariz arrebitado é um dos primatas mais raros e impressionantes da Ásia. Um macaco que combina aparência excêntrica, força e elegância de forma absolutamente única. Então, se você ficou tão impressionado quanto eu com essa galeria de macacos estranhos e primatas surpreendentes, agora é a sua vez de agir. Deixe o like, comente qual deles te deixou mais chocado e compartilhe esse vídeo com alguém que ama descobrir curiosidades da natureza. E claro, se quiser continuar viajando por esse universo incrível com a gente, se inscreva no canal e ative o sininho, porque ainda tem muita criatura surpreendente vindo por aí.